A minha saudação a você, querido irmão, querida irmã, a você que nos assiste neste dia, com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, que a paz do Senhor esteja em tua vida e a graça de Deus seja abundante na tua vida, no teu lar. Nós vamos hoje, pela misericórdia de Deus, e rogamos a Deus que nos abençoe, nos dê a direção de seu Santo Espírito. Vamos examinar hoje a respeito da nossa condição de filhos de Deus. Você é filho de Deus? Você é filha de Deus? Vamos examinar na palavra como que nós nos tornamos filhos de Deus. Não basta você dizer que é filho, nós precisamos receber em nós o poder de Deus e termos a graça de Deus. Veja em Efésios, capítulo 1, do versículo 4 ao versículo 8, a palavra de Deus assim nos diz: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, para sermos santos e irrepreensíveis. Fomos eleitos antes da fundação do mundo e nos predestinou para filhos por adoção, por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça, o que ele fez abundar para conosco em toda a sabedoria e prudência. Então nós nos tornamos filhos adotivos de Deus. Como que nós nos tornamos filhos adotivos de Deus? Pelo sangue de Cristo, nós temos a redenção dos nossos pecados, nós somos redimidos, lavados, embranquecidos, os nossos pecados são perdoados pelo sangue de Cristo, pelo seu sangue, segundo as riquezas da sua graça. E ele nos faz assim para nós sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Veja ainda em João, Evangelho de São João, capítulo 1, versículo 12, diz assim: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Você crê no nome de Jesus? Qual o principal objetivo da nossa vida quanto ao nome de Jesus? É receber oração em nome de Jesus, é pedir em nome de Jesus, é nos dobrarmos ao nome de Jesus, todo joelho se dobrará ao nome de Jesus, mas receber também o nome de Jesus, que é o nome acima de todos os nomes, que é o nome do Pai revelado no Filho, que é o nome do Filho e é o nome do Espírito, porque Espírito é o próprio Deus, Espírito Santo é o próprio Deus. Porque também teve um servo do passado, Nicodemos, foi ter de noite com Jesus e disse: mestre, Rabi, nós sabemos que o Senhor é vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que o Senhor faz se Deus não for com ele. Jesus disse: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E Nicodemos então ficou assustado. Como pode um homem velho nascer de novo? Tem que entrar no ventre da mãe e nascer novamente? E o Senhor Jesus diz: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido de carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Então assim você também, eu também, a humanidade toda também, nós temos que, para sermos salvos, nascer de novo e sermos redimidos pelo sangue de Cristo que nos purifica de todo o pecado. Como que nós vamos nascer de novo e ter os nossos pecados perdoados? Vamos ver em Gálatas capítulo 4, os versículos 6 e 7, diz assim: e porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho que clama: Abba, Pai. Assim que já não és mais servo, mas filho. E se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Nós nos tornamos co-herdeiros de Cristo. Somos herdeiros também de Deus. Mas como que você é herdeiro de Deus se você não for filho de Deus? Então nós somos escolhidos para sermos filhos, temos que ter os nossos pecados perdoados pelo nome de Jesus, e nós precisamos saber como que nós vamos ter os nossos pecados perdoados pelo sangue de Cristo. Veja, em Colossenses capítulo 1, versículos 11 em diante, a palavra de diz: corroborados em toda a fortaleza, segundo a paciência e longanimidade com gozo, dando graças ao Pai, que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz.
o qual nos tirou do poder das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele, e ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Quando chegou essa boa nova, os apóstolos, cheios do Espírito Santo, não eram 1 ou 2 apóstolos não, mais de 120 irmãos, ou em torno de 120 irmãos, orando, desceu sobre eles o Espírito Santo e saíram pregando o Evangelho. E muitos naquele dia aceitaram a Jesus e quiseram ser batizados e quiseram ter os seus pecados perdoados e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos que estavam ali. Veja em Atos capítulo 2, versículos 37 e 38. E ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais irmãos: que faremos, varões e irmãos? Então agora nós chegamos numa conclusão. Nós temos que ser filhos de Deus, temos que nascer de novo. Nascer de novo, evidentemente, é o batismo. Aquele que nasce da carne é carne, você é nascido de carne, você tem sua família carnal, mas se você é nascido do Espírito, você tem uma família espiritual, uma família que é de Deus. Deus, o cabeça de Cristo, Cristo, o cabeça da igreja. Nós pertencemos a Cristo, que pertence a Deus. Nós somos um só em Cristo, Cristo um só com Deus, nós somos um só com Deus também. Então nós somos filhos de Deus, herdeiros de Deus, herdeiros das mansões celestiais, herdeiros das bênçãos celestiais. E como nós vamos receber essa herança? Como que nós entramos para esta família? Estes homens perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: o que faremos, irmãos, para recebermos esta tão grande promessa de Deus para as nossas vidas? E eles, ouvindo isso, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões e irmãos? E disse-lhes Pedro: arrependei-vos. Primeira coisa, antes de mais nada, você tem que ter uma mudança de vida. Você precisa, se está seguindo o caminho mundano, você tem que ter o caminho espiritual agora. Qual era o teu objetivo material, o teu objetivo carnal, o objetivo teu da tua vida? É ganhar dinheiro, ter lucro, ser mais que os outros, ter um nome e que todos respeitem, ser uma pessoa que todos digam: esta pessoa é uma vencedora? Este é o teu objetivo carnal. O teu objetivo espiritual agora tem que ser outro. Você agora não vive mais na carne, mas vive em espírito. Agora o teu objetivo é: eu vou fazer a vontade do meu Pai. Porque o Senhor Jesus disse, nós temos que obedecer ao Senhor Jesus. A palavra diz assim: aquele que aceita Jesus tem que andar como ele também andou. E ele disse assim: eu faço tudo o que meu Pai pede para mim fazer. Então hoje, no dia a dia, no nosso dia a dia, na nossa mente, nós temos que perguntar: o que o Pai quer que eu faça hoje? Não é o que eu vou fazer hoje para ganhar dinheiro, o que eu vou fazer hoje para agradar a minha carne, para me divertir, para ter mais que os outros, o que eu vou fazer hoje, materialmente falando. Nós mudamos a nossa vida, nós temos agora uma vida espiritual. Então nós primeiro precisamos nos arrepender. Arrependei-vos de vossos pecados. Não pense você que porque você vai numa igreja e alguém diz para você: eu profetizo que você vai ser abençoado. Profetiza coisa nenhuma. Se não tem o Espírito de Deus, isso é espírito de mentira, o espírito do anticristo, o espírito do enganador que está te enganando e levando para a condenação. Quando a coisa vem de Deus, quando a palavra vem de Deus, quando a profecia vem de Deus, ela fala aos nossos corações e você não precisa agarrar nada, você não precisa fazer nada, a salvação é de graça, a bênção é de graça. E é Jesus falando na tua vida agora, porque o Pai corrige aqueles que ama. E se você é recebido como filho, Ele quer que você seja perfeito. Ele não quer você vivendo uma vida de carnalidade, uma vida buscando satisfação, prazer carnal somente. Essas coisas são secundárias agora. O teu desejo, o teu coração está voltado para as coisas de Deus, ou não está? Você está olhando a aparência somente e você está pensando que Deus quer você desta maneira? Não é assim. Você tem que olhar para as coisas celestiais. E estes homens realmente se converteram. E Pedro disse: arrependei-vos, e cada um de vós, disse-lhes Pedro, arrependei-vos, e cada um de vós seja imergido, seja batizado, em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Arrependimento, primeira coisa.
Não adianta nada você batizar, porque naquela igreja todo mundo está te incentivando a batizar, forçando você a batizar e dizendo que depois que você batizar, aí você vai deixar de fumar, deixar de usar droga, deixar de mentir. Não, estas coisas têm que vir antes. Arrependimento é antes de receber a invocação do nome que é acima de todos os nomes. Veja aqui em Atos capítulo 4, versículos 10, 11 e diante. Seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo Nazareno, aquele a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dos mortos, em nome desse é que este está são diante de vós. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina, e muitos edificadores estão rejeitando este nome, porque não usam este nome no batismo, repudiam este nome, e já ouvi a barbaridade de pessoas dizerem que quem batiza em nome de Jesus está perdido. A pessoa não está falando do meu nome, da igreja que nós estamos frequentando, está falando do nome que é acima de todos os nomes. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, nenhum outro nome existe, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos, e você no batismo não recebe este nome, você não foi batizado em nome nenhum. E como você diz que é filho de Deus, que você é filha de Deus, aceite esta exortação, aceite este conselho de salvação na tua vida. Você tem que receber este nome, porque sem nome de família, você não pertence à família. Então, o conselho de Pedro, o evangelho que foi trazido, o anúncio da salvação por Jesus Cristo, Jesus que morreu por nós, Jesus que derramou o seu sangue por nós, Jesus que foi crucificado por nós, recebeu uma coroa de espinho por causa de nós, derramou o seu sangue por causa de nós. O sangue de Cristo nos purifica de todo o pecado, e você vai no batismo e não invoca o nome de Cristo. Ah, mas o nome do Pai é o nome de Jesus, o nome do Filho é o nome de Jesus. Mas então, o que te impede de invocar? O que te impede de invocar é a tua falta de fé. Ah, mas eu tenho recebido tantas bênçãos. Você recebe pela misericórdia de Deus, porque até macumbeiro está recebendo bênção, até macumbeiro está recebendo a cura de enfermidades, está recebendo saúde, e o sol se põe e se levanta sobre ele também, e a chuva de Deus vem sobre o justo e sobre o injusto, mas naquele dia Deus vai separar as ovelhas dos cabritos, e você será chamado para que lado? Então você, querido irmão, querida irmã, aceite esta exortação, o conselho aqui, o ensinamento da palavra de Deus. Arrependa-se dos seus pecados. Não pense que nessa vida material e carnal, e você vai para o culto e sai do culto e vai praticar atos materiais aí carnais, fazendo tudo o contrário ao que o Senhor tem ensinado. Veja aqui, arrependimento, e depois ser imergido, ser batizado, invocando o nome de Jesus Cristo, assim como o próprio apóstolo Paulo, quando foi batizado em Atos capítulo 22, quando o próprio apóstolo Paulo, ele deu testemunho quando ele foi batizado, aquele irmão Ananias disse, certo varão Ananias, varão piedoso conforme a lei, que chegou até Paulo, vindo até mim, apresentou-se: Saulo, irmão, recobra a vista, o Deus de nossos pais de antemão te designou para que conheças a sua vontade, e vejas aquele justo e ouça a voz da sua boca, porque has de ser sua testemunha para com todos os homens do que tens visto e ouvido, e agora porque te detens, levanta-te e batiza-te, e lava os teus pecados, invocando o nome do Senhor Jesus Cristo, aleluia. E todos os batismos que nós vemos no livro de Atos dos Apóstolos foram feitos em nome de Jesus Cristo. Eu não estou dizendo que você vai ser condenado, mas se você está ouvindo esta mensagem, Deus preparou o teu coração para ouvir esta mensagem, e você tem que meditar nisso. Dobre o teu joelho e busque a Deus, que conhece o teu coração, conhece o teu desejo de salvação, e sabe que você não está brincando de crente, não. Ele sabe que no teu coração existe verdadeiro e sincero desejo de salvação. Ore a Deus, e se Ele te revelar, você cumpra a vontade de Deus. Eu sei que Ele já te revelou, mas a tua dúvida ainda persiste, porque você não quer acreditar, você acha que você, sendo batizado, você vai perder tudo que você fez. Deus conhece os corações, e Deus não deixa nada cair por terra. Tudo que você fez com amor e com sinceridade e com carinho, Jesus tem recebido. Vamos encerrar lendo em Hebreus capítulo 12, os versículos 6 a 9. Porque o Senhor corrige o que ama e açoita qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos.
Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos, porque que filho há a quem o pai não corrija? Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Além do que tivemos nossos pais segundo a carne para nos corrigirem, e nós os reverenciamos. Não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Então o Senhor Jesus Cristo está te dizendo: eu estou te corrigindo, nós estamos nos últimos dias, nos últimos momentos. Então você precisa receber este nome que é acima de todos os nomes. Que Jesus Cristo te abençoe, a você e toda a tua família, e você receba a invocação, porque o Pai está te exortando, o Pai te ama, o Pai está te corrigindo para que você viva santa e perfeitamente sobre a face da terra, fazendo a sua santa e bendita vontade. Que Deus abençoe você e toda a tua família, em nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Amém.